Olá, bom dia. Vamos falar hoje sobre mais um assunto voltado a relacionamento, né? Com a minha amiga querida Carol Saboia. A gente vai falar hoje sobre insegurança, né? Como que eu chamei lá no convite que eu fiz, eu chamei de fantasma, né? Como esse fantasma pode atrapalhar a sua relação, como pode trazer peso para sua vida, desgastar as suas relações, sufocar a pessoa com a qual você convive. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante, né? Que infelizmente a gente vê muito, né? Pessoas que acabam colocando as expectativas que elas possuem em outras pessoas, né? Que acabam sem conseguir supri-las e aí vira uma bola de neve e a pessoa vive muito pesada, angustiada, sempre sentindo falta, né? Sempre com uma demanda emocional. Seja bem-vinda, Mel. Deus abençoe. A gente vai falar hoje sobre insegurança no relacionamento, né? Como que isso pode atrapalhar a nossa vida e as nossas relações. Deixa eu só arrumar aqui no celular. Seja bem-vinda, Débora. Ai, que bom! Que bom você estar aqui com a gente, Débora. Muito bom. A gente vai falar sobre insegurança hoje, né? Que é um fantasma que infelizmente acaba atormentando muito a nossa vida e atrapalhando o nosso relacionamento. A Carol já entrou aqui, minha amiga. A gente vai conversar juntas sobre isso. Sejam todas bem-vindas. Oi, amiga. Oi, deixa eu tentar Tudo ajustar bem? aqui. Bom dia. Bom dia. Engraçado que eu não estava te vendo lá, Brisa. O Instagram não Ah, estava me é? mostrando você. Eu precisei atualizar e mostrou. Ah, isso acontece mesmo. Volta e meia Acontece, tem que ficar né? atualizando o meu também. É. Tá E certo, aí, tá tudo certo. Bom certinho, dia. amiga? Tudo certinho. Bom dia. Assim, apesar de Que bom. correrias, guerras assim espirituais acontecendo, tudo na santa paz do Senhor. É isso aí, Não é, amiga. Brisa? Quando a A nossa gente vida vai é uma guerra, realizar né? coisas. É verdade. Quando a gente vai realizar coisas assim que são importantes, né, que vão ter impacto não só na nossa vida, mas impacto na vida de outras pessoas, o mundo espiritual se movimenta muito, né, Brisa? Com certeza, com certeza. E a Pois gente que é, tem menina, mas vamos para responsabilidade, né? frente. A gente sente É isso isso mesmo, mesmo. né? Às vezes no corpo mesmo, né? Esse peso. É Mas nosso verdade, Deus, é ele é o verdade. nosso sustento, né? É isso aí. É isso aí. Graças a Deus por Deus. Mas Amém. olha, que felicidade estar aqui nessa manhã com você. Para dividir aí com as pessoas que estiverem aqui conosco a respeito desse tema que é tão importante, tão sério para nós, né? Em todas as áreas da nossa vida, que é a insegurança. É. Poxa vida, como isso já me afetou, como isso, se eu não me policiar, me afeta ainda, né? E como eu sei que já afetou a vida de tantas pessoas, né, Brisa? E a minha também, amiga. Com certeza. Acho que todo mundo, né? Numa área ou em outra, em algum momento já sentiu isso, né? Se sentiu incapaz, se sentiu é, às vezes abandonada, às vezes rejeitada, né? São de várias formas que isso pode se manifestar na nossa vida, né? Essa raiz, É verdade. ela pode se manifestar de várias formas. E ontem eu estava dando É uma verdade. lida sobre isso, aí eu fui lá no dicionário para ver a definição disso, né? Dessa palavra de insegurança. E aí eu vi que é exatamente isso, alguém que se sente desamparado, desprotegido, né? É uma pessoa que se sente incapaz, ela se sente sempre muito instável, né? Às vezes até com a sua autoimagem mesmo, né? O seu valor próprio. Então, isso tudo traz
consequências muito pesadas, né, na nossa vida, porque a gente, Sim. a maioria das vezes a gente não vai se sentir capaz, a gente não vai conseguir ser amada, que eu acho que é um dos principais pontos aqui, né? A gente não se sente digna, muitas vezes, merecedora de ser amada. Então, a gente acaba aceitando muitas coisas que, na verdade, a gente não deveria aceitar por não conhecer, não entender o nosso real valor, né? Não entender que a gente é, sim, muito amada, muito especial, possuímos valores exclusivos e únicos que o Pai colocou somente em nós, né? Mas se a gente não perceber, se a gente não se vê dessa forma, se a gente não se enxergar dessa forma, os outros também não vão nos enxergar, né? A gente não vai se colocar na nossa verdadeira posição de filhas amadas, né? Filhas queridas, filhas valorosas que nós somos. Verdade. O que você É acha verdade, sobre isso, Brisa. amiga? Olha só, assim, você está coberta de razão, é isso mesmo. Assim, a falta de conhecimento, a falta de conhecimento em qualquer área das nossas vidas traz insegurança, né? Sobretudo, aí a gente pensa assim, ah, beleza, então se eu não tenho conhecimento suficiente ali no concurso que eu vou prestar, eu vou ficar inseguro, ok. Se eu não tenho conhecimento suficiente no meu trabalho, eu vou ficar inseguro, sim. Mas se você não tem autoconhecimento, se você não consegue se conhecer em primeiro lugar, sim, você vai estar inseguro para amar, você vai estar inseguro para se relacionar, você vai estar inseguro para coisas que são assim primárias e tão essenciais na sua vida, não é? A gente tem que ter essa noção, porque a gente olha muito para o externo, a gente olha muito para as coisas que estão ao nosso redor. Eu preciso me capacitar no meu trabalho para não estar inseguro, precisa sim. Preciso me capacitar, sei lá, para fazer o que você quiser fazer cognitivamente falando, né? Vamos falar dessa forma. Precisa se capacitar sim. Mas em primeiro lugar, nós precisamos descobrir as verdades sobre nós. Nós precisamos mergulhar nesse cenário de verdade, porque a verdade traz libertação. E a libertação traz o firmamento, né? O que é a insegurança? A insegurança é a falta do firmamento, é saber é não saber onde eu estou firmada, é não saber qual passo eu posso dar. Essa é a insegurança. Mas o autoconhecimento, você olhar para si, isso te capacita, sabe? Te capacita para ir em frente nas coisas que são tão primárias e essenciais na tua vida, como amar e ser amado, né? Porque assim, nos nossos relacionamentos, por exemplo, né, Brisa? Muitas vezes a gente carrega essas inseguranças em todas as áreas da nossa vida, mas vamos só pontuar aqui, né, a questão dos relacionamentos. Como nós facilmente deixamos que a insegurança abale os nossos relacionamentos. E a gente precisa estar atentos a isso, não é? E essa visão sobre nós é o que vai dar base para que essa insegurança, ela verdadeiramente ela saia para que coisas como a prudência, atitudes prudentes se coloquem dentro do nosso relacionamento, dentro daquilo que a gente quer para o nosso casamento, né, para os nossos relacionamentos de uma forma geral. Eu acho que é bem assim. E eu estava até pensando assim, sabe, Brisa, sobre o que é a insegurança. Então, eu penso o seguinte: a insegurança, ela é a expressão do medo, né, nas nossas vidas. A gente tem o sentimento do medo, não é? E quando a gente se apodera daquilo dali, né, daquele medo, a gente permite que o medo nos toque, a gente permite que o medo nos toque, nós começamos a ter comportamentos. E esses comportamentos são, né, muitas vezes são os comportamentos de insegurança, né? Então, eu acho que a expressão do medo é a insegurança, né? Porque a gente começa a agir de maneira que a gente não sabe bem, a gente não conhece, não sabe se é isso mesmo, não sabe se vai, não sabe se fica, não é? Então, a gente está expressando ali o medo que já nos tocou. Eu penso assim, sabe, Brisa? Exatamente, amiga. São os traumas, né? As situações que a gente viveu ao longo da nossa vida, elas marcam a nossa vida. E se a gente não voltar lá e realmente resolver, decidir tratar essa situação e ficar livre daquilo, ficar curada, realmente resolver aquela situação, aquela pendência interior,
a gente vai carregando ela conosco. E a gente carrega ela para onde a gente for, né? O relacionamento que a gente viver, ela vai estar lá presente, trazendo os malefícios dela, né? Porque todas as demandas na nossa vida, tudo que a gente viveu, que marcou negativamente a nossa vida, e a gente não resolveu e a gente não conseguiu se desvencilhar daquilo, aquilo vai sempre trazendo consequências, né? A gente vai vendo as marcas daquilo se repetindo na nossa vida, né? A gente vai atraindo, de certa forma, aquilo ali. Porque não está resolvido, a pendência está lá, ela continua dentro de nós, né? Ou um perdão que não foi liberado, ou uma situação que não ficou bem esclarecida para você, né? É isso O mesmo. amor que você não conseguiu sentir. São tantas situações, né? E eu estava pesquisando aqui, Carol, é, que é uma falta de convicção em si mesmo, né? Uma vulnerabilidade, um senso de incapacidade também, né? Você se sente vulnerável, você se sente exposta, você fica com medo daquela situação ruim voltar a acontecer a qualquer momento. Então você vive com uma falta de paz absurda, né? Você não consegue estar ali tranquila, você não consegue se entregar direito nos relacionamentos, você não consegue viver, né, desfrutando da beleza da vida, da beleza de se relacionar, porque você fica sempre com aquele pensamento, muitas vezes no nosso inconsciente, né, amiga? Sim, Muitas vezes está lá, escondidinho no nosso inconsciente. Ó, pode acontecer de novo. Fique esperto, olha lá, olha lá. Vai acontecer de novo, hein? Você vai ser traída de novo. Olha, vão te decepcionar. Você vai ficar frustrada de novo, você vai ser abandonada. E fica aquela coisa, né? Aquele pensamento horrível. E aí isso gera uma angústia, um sentimento. Então você não está em paz para se relacionar. Você não consegue nem raciocinar, nem tomar suas decisões direito. é Porque esse verdade. tipo de peso, de pensamento e sentimento tóxico fica dominando a sua vida. Então você não vive, você sobrevive. E muitas vezes, nesse cenário, você se submete a relacionamentos abusivos, né? Ou você não consegue se entregar na relação, você não consegue viver relações profundas, você fica só ali na superfície. Quando começa a se aprofundar, você arranja um jeito de sair fora, porque você tem medo de ser ferida novamente, né? Ou você sufoca a outra pessoa com ciúme, com desconfiança, fica sempre esperando o pior. Daqui a pouco ele vai soltar, daqui a pouco ele vai mostrar as garras. Ixi, daqui a pouco eu tô esperta, não, é? Ainda se acha esperta, ainda se acha assim, né? Não caio mais nessa não. E aí não consegue viver, não consegue desfrutar, né, daquilo que o Senhor criou você para viver. Não consegue nem receber o amor do Pai, que é o nosso primeiro amor, né? Eu vim no carro agora, voltando, eu deixei os meninos na escola e vim pensando e vim orando sobre isso, né? E o Senhor falou no meu coração, filha, a raiz, a grande raiz desse problema de insegurança é a ausência do primeiro amor, do meu amor. É a ausência do meu amor, que é o primeiro amor. E é o único amor que consegue suprir verdadeiramente e alimentar a nossa vida. E quando a gente se enche desse amor, a gente se supre verdadeiramente desse primeiro amor, por isso que é chamado de primeiro amor. Quando a gente está cheia dele, o que vem dos outros é lucro. Vai só complementar, mas não vai nos suprir. Não vai na nossa essência, não vai ser essencial, conforme muitas vezes a gente imagina que vai ser. Por causa da ausência desse primeiro amor, do amor do Pai, do nosso Criador, a gente quer buscar no amor humano esse suprimento que nunca vai acontecer, né, amiga? É verdade. É verdade. E assim, é, isso aí que você está trazendo, Brisa, é fundamental, é a base, não é? É a base. O primeiro amor é a base. E, de fato, assim, até um dos pontos também que eu anotei, né, para trazer aqui, de fato, se nós não nos permitirmos, né, sermos amadas por Deus, a gente não consegue vencer essas paralisias aí que o medo, que a insegurança nos impõe, né? Nós precisamos nos permitir sermos amadas por Deus. Nós precisamos, né, voltar realmente a esse primeiro amor, permitir esse amor nas nossas vidas, porque muitas vezes nós não permitimos, né? E nós não permitimos quando nós não nos conectamos, sabe? Quando nós não estamos juntos, quando nós não estamos buscando, quando nós estamos ali achando que nós somos indignas de estar com Ele, de falar com Ele,
sabe? De rasgar o nosso coração para Ele. Essa é a maneira que nós não permitimos esse amor de chegar nas nossas vidas. E de fato, verdadeiramente, o amor de Deus, ele afugenta o medo. Ele afugenta a insegurança, né? Porque Deus é aquele que nos ama, porque é aquele que nos fez do jeitinho que ele quis, do jeitinho que na ideia que ele teve. Nós somos boas ideias de Deus, nós somos excelentes ideias de Deus, não é? E ele não mudou isso. Então, ele nos fez da maneira correta, ele nos fez semelhante a ele, não é? E nós precisamos ter noção disso. Nós precisamos ter noção e viver isso. Mas a gente só vive isso se a gente estiver perto. Não tem como eu estar lá do outro lado tentando escutar uma voz que está muito longe de mim. Não tem. Eu tenho que ir para perto. Eu tenho que caminhar para perto do primeiro amor. Eu tenho que caminhar para perto desse amor para que eu me permita ser amada. Porque isso aí, Brisa, é um ponto muito importante, muito sério mesmo. Quando nós perdemos a capacidade de nos permitir sermos amadas por Deus, logo nós perdemos a capacidade de nos amar. E quando nós perdemos a capacidade de nos amar, nós perdemos a capacidade de amar o outro, inclusive. De amar o outro de maneira sadia. E aí a gente entra em relacionamentos pesados, sabe? A gente entra em relacionamentos onde a base é a insegurança e não o amor. Onde a base é o medo e não o amor. Não é? E aí a gente começa a externalizar aqueles comportamentos, né? Que são a expressão do medo. Quais são os comportamentos que são a expressão do medo? Comportamentos que denunciam ali a insegurança. Ciúme, briga, né? Incompreensão, gritos. Esses comportamentos são os comportamentos que eles mostram ali, eles demonstram ali que existe realmente uma falta de amor, existe uma falta de conexão, existe uma falta de autoconhecimento, sabe? Porque é isso que a insegurança traz para os nossos relacionamentos. E a gente vive num tempo, ô Brisa, que a gente quer tanto alinhar, as pessoas querem tanto alinhar os seus relacionamentos, elas querem estar prontas para se relacionar, elas querem terem casamentos mais saudáveis, sabe? Estarem se relacionando de uma maneira mais harmônica, mais tranquila. Infelizmente, a gente vê muita briga, sabe? A gente vê muito desses comportamentos aí que denunciam a insegurança, que denunciam o medo, não é? Porque, de fato, as pessoas estão vivendo baseadas nisso e esquecendo de viver baseadas no amor, sabe? Esquecendo de viver baseadas nesse amor que constrói. E assim, a gente sempre fala sobre isso aqui, a gente sempre vai continuar falando, porque todos os assuntos culminam nisso. Então vamos lá, como é que eu faço para deixar de ser insegura? Como é que eu afasto a insegurança do meu relacionamento, da minha vida, já que a gente está falando sobre isso aqui? Ah, então eu vou ficar sempre olhando para o outro, vou ficar pedindo a Deus que o outro não faça mais aquilo, vou ficar sempre vigiando o outro, é assim que eu elimino a insegurança? Não. Mas as pessoas têm a tendência de sempre estar olhando para fora, estar olhando para, né, para outra pessoa. E não é assim. Nós vamos eliminar as inseguranças da nossa vida a partir do momento que a gente começa a conhecer as nossas necessidades, tá? Eu acho que é o primeiro ponto, sabe, Brisa? Conhecer as nossas necessidades, né? Poxa, eu estou tendo essa atitude aqui, esse pensamento inseguro, eu estou tendo aqui esse comportamento ciumento, eu estou tendo aqui esse comportamento de sempre gritar com meu marido, com a minha esposa. Por quê? Porque qual é a necessidade que está por trás Está disso, por trás, né? sabe? Qual que é a raiz? Qual que é a raiz Exatamente, desse qual é a problema, né? raiz? Isso é muito sério. Qual é a raiz? O que está por trás? Sabe? O que está por trás não é olhando para o outro, é olhando para nós, sabe? Porque a primeira pessoa que vai ganhar somos nós mesmos, sabe? A primeira pessoa que ganha é aquela que decide levantar e apagar o fogo. Cara, peraí, eu vou apagar, eu vou pegar essa mangueira aqui e vou apagar esse fogo. Pois você vai ser a primeira pessoa a se beneficiar. Não é o relacionamento que vai ser beneficiado em si, mas você vai se beneficiar ao ponto de transbordar isso no seu relacionamento. Olha que coisa, não é? Então, eu acho que é E muito a sério a paz gente também, né, olhar. amiga? A gente viver em paz, gente, não tem Exatamente, preço, não tem preço. Você não precisa de ficar o tempo exatamente. inteiro pegando o celular. Quando o namorado sai, o marido sai, corre pro celular. Eu vou descobrir.
vou descobrir, ele não vai me enganar. E fica naquela noia. Você não consegue viver, você não está em paz, você não consegue dormir direito, você está sempre pensando, você não consegue se concentrar nas coisas, porque você está sempre imaginando o que pode estar acontecendo. E normalmente você está imaginando o pior. Né? E a palavra diz que aquilo que a gente teme, isso não sobrevém. Se você só pensa nisso, você tem medo que isso aconteça, só pensa nisso, você vai atrair isso para sua vida. Você vai acabar Sim, atraindo de novo, né, essa mesma situação, essa repetição de padrão, porque aquilo ali ainda está em você, ainda está te inflamando, ainda está instalado lá em algum lugar na sua vida. Então, como você isso é falou, tão né, amiga? sério, né, Elisa? Você conseguir perceber, né? Você observar a sua vida e falar, cara, isso não tá normal. Poxa, eu não tô em paz. Eu tô sentindo isso, eu tô me sentindo pesada. Eu tô o tempo inteiro desconfiando. Cara, tem alguma coisa. Eu quero resolver isso, né? É o primeiro passo, né, amiga? É você querer resolver, você entender que, cara, isso não é normal. Porque tem gente que vai se acostumando com isso, né? Tem gente que se Exatamente. acostuma a viver desse jeito, acha, não, eu sou assim. Eu sou ciumenta mesmo, eu sou não sei o quê, ainda fala de É. signo, que eu não Eu nasci acredito, né? assim, aham, É, eu eu sou, nasci eu sou assim, de não sei o cresci quê, eu assim, sou vou do morrer assim. signo tal é assim mesmo, e acabou, É vou verdade. ficar assim, e vive com aquilo, com aquele peso, achando que isso é viver. E não é viver. A vida abundante que o Senhor nos criou para viver é bem diferente de viver com peso, com falta de paz, com desconfiança o tempo inteiro, uma mania de perseguição horrível. Isso não é vida. A gente precisa parar para perceber isso. O que é viver de verdade? Eu vou querer carregar isso pelo resto da vida? Eu vou querer viver desse jeito, com esse peso, sem conseguir ter uma relação de paz, né? Então, assim, precisa acontecer essa decisão que você está comentando aí, né? Essa E decisão de muitas querer vezes, mudar. Brisa, é verdade. E muitas vezes as pessoas elas ficam buscando justificativas para se manter no comportamento tóxico, né? Para se manter ali, não, mas eu tô tendo aqui eu tô olhando o celular do meu marido, do meu namorado, porque ele já fez não sei o quê, não, porque olha, ele chega tarde, porque aí você fica procurando, você fica Você fica gastando se energia justificando. Eu para sou justificar. cuidadosa. Putz, isso ainda tem essa, não, isso aqui é zelo. É zelo, é porque eu sou uma pessoa zelosa, né? Aí você fica se enganando com essas justificativas, gastando energia gigantesca do teu cérebro, que é um trem que não gosta de gastar energia, gastando toda a energia dele com esse tipo de coisa, ao invés de gastar energia olhando para as tuas necessidades. Qual é a minha necessidade fazendo isso? Sabe? Qual parte de mim contribuiu para essa situação estar estabelecida dessa forma? Eu sei que o que eu estou falando aqui é desafiador, porque quando a gente está numa situação onde a gente se sente injustiçado, a gente olhar e dizer assim, cara, poxa vida, como é que eu posso ajudar a fazer com que essa situação mude? O que que eu fiz para contribuir? Eu sei que é desafiador ter esse olhar. Pois então, se conecte a quem pode transformar o teu coração e fazer com que você enxergue pelo prisma correto, que é Deus, sabe? Muitas vezes nós não estamos conseguindo ver o que precisa ser visto, porque nós não temos força, nós somos limitados mesmo, sabe? Pessoas limitadas, mas Deus não tem limites. O Senhor, ele pode todas as coisas. Então, que nós possamos pedir para Ele, sabe, essa coragem, essa ousadia de diante da situação difícil que a gente está passando, daquele medo, daquela insegurança, sabe? Que a gente possa pedir para Ele forças para entender, Senhor, como eu posso ser moldada aqui, como eu posso ajudar que essa situação aqui se desfaça, Senhor. O que eu posso fazer para melhorar, sabe? Que Deus, assim, porque Deus pode nos ajudar a isso, né, Brisa? Você tem Deus pode total nos razão ajudar nisso a aí. entender. Exatamente, sabe? Entender as nossas necessidades e entender mais uma coisa. Quando você começa a entender que por trás das suas atitudes inseguras existem as suas necessidades, existem ali os teus eventos de injustiça, você automaticamente começa a perceber que no outro também tem uma necessidade. Olha só, né? Uhum. Uma necessidade, e às vezes é uma necessidade básica que todo ser humano tem, esteja ele em paz ou esteja ele em conflito, todo mundo tem a necessidade de amar e ser amado, todo mundo tem a necessidade de ser aceito, todo mundo tem isso. E para completar o pacote, cada um tem a sua própria história de vida. Sabe? Cada um tem a sua história de vida, onde viveu seus próprios traumas, onde viveu suas próprias ausências,
né? Onde gostaria de ter sido amado e não foi, onde entendeu que o modelo de relacionamento saudável é aquele de grito, é aquele de briga, é aquele onde o pai trai, é aquele onde a mãe, sei lá, né? Então nós temos as nossas histórias de vida para acompanhar tudo isso. Então a gente precisa olhar pelo âmbito das nossas necessidades. Quais são as minhas necessidades nesse comportamento tóxico, nesse comportamento inseguro que eu estou externalizando? E qual é a necessidade dessa outra pessoa, né, que está aqui do meu lado? Quais são as necessidades dessa pessoa? Ter esse olhar significa amor por você e já significa de quebra também amor ao próximo, né não, Brisa? O que você acha? Exatamente. Que foi o resumo dos mandamentos, né, amiga? É isso. Mas se você não vai conseguir amar seu próximo se você não souber se amar, né? Se você não identificar, independentemente de alguém perceber o seu valor e de alguém te dar amor, o seu Deus vai estar te dando esse amor e você vai estar se suprindo nele. Então, assim, a necessidade de você ser amada não vai ficar nas costas do seu marido, nas costas do seu namorado. Você não vai mais transferir isso. Por quê? Porque você vai estar suprida, você vai estar inteira ali com o seu Deus, né? Como você comentou, Carol, quando a gente está próxima dele, quando a gente está realmente disposta a estar próxima dele, o Pai, ele vai trazer o discernimento daquilo que a gente precisa mudar dentro de nós. Das situações que a gente tem carregado, que a gente tem vivido, que não é o melhor dele para nós. Que não faz parte do plano original dele na nossa vida. E ele vai trazendo essa clareza, ele vai trazendo esse discernimento, ele vai conduzindo a gente pelos processos que a gente precisa passar, de ressignificação mesmo, de mudança, né? E ali, muitas vezes, né, quando a gente consegue realmente se permitir ser curada nesses pontos, né, nesses pontos de insegurança, nesses pontos de medo, né, de fracasso, medo do fracasso, medo de não ser aceita, medo de tantas coisas, né? Eu anotei aqui, medo de rejeição, que eu acho que é um dos maiores medos do ser humano, o medo de ser rejeitado, né? E eu estava estudando que a maioria desses medos, a maioria dessa situação surgem ainda no útero, quando a gente ainda está sendo formado no útero da nossa mãe. Então tem coisa que você não vai entender o porquê, de onde veio. Porque vai estar lá no seu inconsciente, porque foram coisas que você viveu. Às vezes seu pai sentiu alguma coisa, falou alguma coisa, sua mãe se sentiu meio abandonada, se sentiu insegura ali para te criar, muitas vezes, para criar uma criança. Isso acontece, isso é natural, mas isso deixa marcas. A gente transmite isso, né? Enquanto o nosso filho está no útero, a gente está transmitindo tudo ali que a gente está vivendo. Então, na nossa fase adulta, muitas vezes a gente vai procurar a raiz disso e não vai encontrar. Então, somente Deus que tem esse poder, né, sobrenatural realmente de ir lá no nosso inconsciente, renová-lo, limpar, retirar as raízes ruins que ficaram ali, né, marcando a nossa vida. Ele tem acesso, ele consegue ir nesse lugar, né, acessar esse lugar que ninguém mais consegue, né? Eu anotei aqui, amiga. Exatamente, que primeiro eu acho que, e aí ainda notei uma coisa aqui, crianças também, né? Crianças que crescem em ambiente de muitas críticas. Isso também pode desenvolver na fase adulta uma insegurança, a pessoa não se sente capaz, acha que não consegue, não dá conta. Quando está perto de ser promovida, ela arranja um jeito de não ser, porque, né? Não sou capaz disso, não é para mim. Por quê? Porque escutou muitas críticas, né? Na fase de quando era criança. Então, isso aí também pode gerar depois comportamentos de insegurança, né? Essas marcas de insegurança na nossa vida. Sem dúvida, né, Cris? Isso aí que você tocou é super, super importante isso que você tocou, porque nós temos a oportunidade hoje de fazer com com as nossas crianças, com os nossos filhos, enfim, né, com as crianças que estão ao nosso redor, diferente daquilo que nós recebemos. E isso, essa minha fala, não é uma fala de acusação, de forma alguma. Nós recebemos aquilo que os nossos pais, os nossos professores, os nossos orientadores tinham para nos dar. Foi isso que nós recebemos, né? O que as habilidades emocionais deles permitiam que eles nos dessem. Mas hoje, tendo contato com esse tipo de informação que nós estamos trocando aqui hoje, né, Brisa? Isso faz com que a gente tenha a oportunidade de disseminar o amor nos nossos filhos ao invés da insegurança.
né? De disseminar a segurança que o amor traz, né? Ao invés deles terem comportamentos inseguros. E isso começa desde pequeno mesmo, sabe? Nós somos mães, então acho que a gente pode compartilhar os exemplos aqui que nós temos do nosso dia a dia. Aqui em casa, Brisa, por exemplo, nós temos muito esse cuidado de deixar as crianças, né, de deixar a Sofia de 4 anos e o Arthur de 11 tomarem decisões, não é? Tomarem decisões. Obviamente, nós somos os pais, nós somos autoridades aqui nessa casa, mas nós damos opções onde eles possam tomar decisões. Por exemplo, vamos para uma festa de casamento, vamos para um casamento. Sofia, nós temos aqui, ó, 4 opções de vestido, 4 opções de roupa. Dentre essas, você pode escolher a que você quiser. E aí você tá louca que ela escolhe o verdinho, porque o verdinho vai ficar lindo, perfeito. Você tá assim, chorando de vontade que ela escolhe o verde, mas ela vai e escolhe o vinho. Ela escolhe o vinho, porque esta é a Sofia. Ela escolhe o vinho. Beleza. Faz um sorriso, dá glória a Deus e vai em frente. Você deu 4 opções para ela e deixou que ela escolhesse. E é isso mesmo. Não dá, obviamente, para eu chegar para uma criança de 4 anos e dizer assim, filha, olha seu guarda-roupa aí. Pega o que você quiser para ir para o casamento. Não. Não tem como. Por quê? Porque eu sou autoridade, eles precisam entender isso, que eu sou autoridade aqui dentro, tá? E, obviamente, um casamento é um lugar que tem um determinado ali protocolo e a gente precisa, somos pessoas que precisamos sim seguir regras, claro que sim, pelo menos é assim que eu vejo, mas eu tenho a oportunidade de dar opção. É a história do uniforme da escola, né, Brisa? Eu acho que você deve passar por isso também. Na escola tem o uniforme regata, tem a blusinha, tem o casaco, e para os meninos tem a bermuda e a calça, e para as meninas tem o short saia e a calça. Aí no dia de calor, que o sol tá. Menino, o sol tá que você. Eu fico louca aqui com essa secura, com esse calor. A pessoa me aparece aqui na sala de casaco e calça, querendo ir para a escola. Ai, meu Deus, aí eu respiro profundamente e penso. Esse é um tipo de decisão que ele pode tomar e que não vai trazer nenhum prejuízo para ele, não vai trazer nenhum prejuízo para minha casa, para a família, não vai tirar as possibilidades dele, não vai tirar as possibilidades dos coleguinhas dele, de ninguém. Então tá bom, meu filho, vai lá, beleza. Ó, se você achar que tá quente, você tira o casaco e põe na mochila, ok? Pronto. E eu trabalhei muito isso em mim, Brisa, porque eu tinha muitas coisas. Né? Mas isso é um treinamento anti-insegurança, né? Anti-insegurança, por quê? Porque isso vai fazer com que os nossos filhos se preparem para lá na frente tomar decisões mais firmes, decisões mais seguras, né? Muitas vezes eu mesma, eu fui insegura, né? Em vários momentos da minha vida adulta, porque assim, foram inseguranças que eu carreguei lá de trás, que não foram trabalhadas em mim. E tudo bem, agora eu não sou mais aquela menina insegura. Eu sou agora uma mulher que toma as minhas decisões e posso fazer diferente, não é verdade? Então, porque você reconheceu, isso, né, amiga? Você quis entender que existia essa lacuna, existia essa demanda, você quis resolver isso, né? Eu acho que o primeiro ponto é você aceitar que existe algo estranho, que existe algo fora do lugar ali, né? E ficar, eu acho assim, se a gente está falando isso, Brisa, e as pessoas estão se identificando, caraca, nossa, realmente, eu vivia com medo lá na minha adolescência, na minha infância, nossa, olha, o meu pai fazia isso, minha mãe fazia aquilo, cara, meu pai não deixava eu fazer isso. Nossa, eu sou uma pessoa cheia de medo, ok, eu entendo, respeito pra caramba a sua dor, de fato são coisas que têm que ser ressignificadas, de verdade, para você conseguir viver, tá? Mas entenda que você não é mais aquele homem, sabe, aquele menino, aquela menininha, sabe, insegura, que não teve oportunidades, sabe, que estava sempre tolhida ali pelo professor, pela professora. Você não é mais aquela pessoa. Hoje você é uma adulta, um adulto, que tem a oportunidade de fazer o que você está falando aí, Brisa, de se perceber, sabe, de se olhar e dizer assim, cara, tem alguma coisa errada. Peraí, essa insegurança, esses comportamentos, esse negócio de ficar fazendo isso aqui toda hora, olhando no celular do meu marido, vigiando minha esposa, isso aqui não tá certo, isso aqui não tá bom, não tô feliz com isso, peraí. Então pronto, você agora tem a capacidade de fazer isso e fazer a diferença. Tem capacidade de tomar decisões que vão te levar para um cenário de segurança. E talvez a primeira decisão seja essa que a gente está falando, né, Brisa? Que é a decisão de se aproximar do primeiro amor. Se aproximar, né, da fonte. A palavra de Deus fala, né, lá em 1 João 4,18,
fala: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Aliás, o versículo, se a gente for olhar, ele fala: o perfeito amor lança fora todo medo. Qual é o perfeito amor? É o amor de Deus. O verdadeiro amor lança fora todo medo, sabe? Esse medo que a gente carrega no nosso dia a dia, sabe? De sermos pessoas que não somos capazes, sabe? Que não conseguimos terminar aquilo que começamos. O verdadeiro amor, você estar perto de Deus, vai lançar fora o medo, porque Deus te ama verdadeiramente da maneira mais perfeita que pode existir. Deus nos ama da forma que, infelizmente, muitas pessoas que deveriam ter nos amado não nos amaram. Deus nos ama além. Deus nos ama além. E esse amor consegue nos libertar do medo. Olha só, cara, esse versículo é muito, muito, muito poderoso. Né? Bem da verdade, se a gente olhar na Bíblia, esses dias eu estava assistindo um filme e teve uma frasezinha que eu achei fantástica, né? Lembrei aqui para compartilhar que fala o seguinte: Deus estava tendo uma dinâmica entre o treinador, o filme é Desafiando os Gigantes, você já deve conhecer, né, Brisa? Eu já assisti 500 milhões de vezes, mas toda vida que eu assisto eu aprendo. E eu estou passando por um processo de coaching agora, e o meu coach me pediu para assistir novamente, e obviamente eu assisti. E aí tem uma dinâmica lá, e aí tem uma hora que um dos personagens fala assim: na Bíblia, Deus falou 365 vezes, não temas. Eu acho que ele sabia do que ele estava falando. Eu achei fantástico, cara. Fantástico. E é exatamente isso, né? Ele sabe exatamente o que ele está dizendo. Não temas. E se você está Conhece a temendo, gente se mais que nós aproxime. mesmos, né, amiga? Com certeza. Exatamente. Exatamente. Se você está temendo, se você está inseguro, se você está com medo, se aproxime do primeiro amor. Porque o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Né, Brisa? Medo, toda a insegurança. É o amor, é o único amor que consegue nos aperfeiçoar, né? A palavra diz que ele é aperfeiçoado, que ele é glorificado nas nossas fraquezas. Então não tem nada de errado em a gente reconhecer as nossas fraquezas e levar para ele. E levar, pai, eu tô me sentindo assim, tô me sentindo assado, tá pesado, tá ruim, eu não quero viver assim. Eu tenho certeza que o Senhor não me criou para viver desse jeito, com essa, né, essa insegurança, essa falta de paz. Eu não quero, pai, eu tô me sentindo desse jeito, eu preciso da sua ajuda. E se rende, e se entrega, né? Entrega tudo, deixa, ele vai conduzir. Ele é a melhor pessoa, ele é o mais indicado para te ajudar nesse processo, né? Só que a gente precisa reconhecer e deixar ele fazer. E dar essa É liberdade, verdade. realmente se render, se entregar aos pés dele. Né? Todos É os dias o pai tem algo para fazer, todos os dias o pai tem algo para algum carrapicho para tirar da nossa vida, que está ali e que não foi ele que colocou, não é original, não faz parte verdade. do original, né? Então ele vai retirando. Quanto mais liberdade a gente consegue dar para o Senhor, quanto mais a gente consegue se render, mais ele consegue nos curar, mais ele consegue trabalhar a nossa vida, mais ele consegue nos tirar desses lugares que a gente muitas vezes fica, né, paralisada mesmo. Ele consegue nos arrancar desses lugares, né, amiga? É Aí verdade, eu anotei Brisa. aqui, então, primeiro buscar a ajuda do nosso Criador, que é o único que sabe exatamente qual que é a nossa verdadeira identidade. E aí ele vai conseguir restaurar tudo, né? Mas algo também que é importante é buscar a ajuda de um profissional, né, amiga, que tenha os mesmos princípios que você, lógico, porque senão você vai criar uma confusão na sua cabeça, né? Eu conheço Sim. pessoas que, infelizmente, por meio da terapia, se sentiram ainda mais preparadas para pedirem um divórcio, quer dizer, desistirem da relação. Então, assim, eu acho que é uma decisão muito importante, a escolha desse profissional. Ele tem que ter os princípios cristãos, tem que ter, porque senão ele vai te orientar a outra coisa. Ele vai te orientar aquilo que o mundo está acostumado a fazer, que é desistir, que passar para a próxima e carregar tudo, né? Carregar toda a sua bagagem de pendências emocionais. Você passa para a próxima, você leva tudo, você vai reviver tudo de uma forma ou de outra, né? Você vai atrair É aquilo verdade. novamente. Então, Sim, assim, tem que ter princípios cristãos, tem que ser um profissional com princípios cristãos, isso é fundamental. E ele vai conseguir te conduzir, sim. Deus, ele usa pessoas para nos abençoar, ele usa anjos, né? Muitas vezes para nos abençoar também, ali naquele processo que a gente está vivendo. Às vezes a gente vai estar sem força, a pessoa vai te dar fé, a pessoa vai te dar força, vai te ajudar a levantar, né? Lógico que Deus em primeiro lugar, mas Deus também usa pessoas, né?
para nos Sem ajudarem nesses dúvida. processos. Sem dúvida nenhuma. Quantas vezes, né, nós somos ajudados, né? Nós somos o Senhor, ele nos ampara através da vida de outra pessoa, não é? É muito, nós somos usados, Deus nos usa para ajudar pessoas, né? O grande propósito é esse, é nós impactarmos a vida de outras pessoas. Deus nos usa como instrumentos. Nós mesmos oramos, Senhor, me faça instrumento da tua vontade. Não é assim? Pois assim é Deus usando profissionais para nos ajudar. Porque muitas vezes nós não vamos conseguir dar certos passos. Não vamos, sabe? E não é vergonha nenhuma admitir isso. Vergonha é continuar da forma que a gente está. Vergonha é a gente continuar no cárcere ali do medo, sabe? No cárcere dos comportamentos tóxicos que o medo e a insegurança trazem para nossa vida. Isso é que é vergonha, sabe? Isso é que é ruim. Agora a gente decidir, poxa, eu não estou conseguindo sair sozinho desse lugar. Eu preciso de ajuda, me dá a mão aqui. Isso é maravilhoso. Isso é uma bênção muito grande. Agora, como você falou, é fundamental que a gente caminhe com pessoas, certo? Que compactuam dos princípios que são importantes para nós. Eu acho que isso é fundamental. Fundamental porque, poxa, eu creio nisso daqui, eu tenho plena convicção de que Deus está no controle, então eu preciso andar com pessoas que também pensem assim. Né? Eu tenho plena convicção de que Deus foi quem fez a família, de quem fez enfim, quem projetou o casamento, eu tenho plena convicção disso. Então, caminhe com pessoas que pensam dessa forma, né? Para que você não atraia mais confusão para sua mente. É simples, eu acho que é muito simples. E aí o seu coração vai te dizer, o teu coração vai te dizer, poxa, eu me conecto aqui com essa pessoa, eu me conecto aqui com essa, né, com essa pessoa para me ajudar. Ela tem realmente aquilo, eu me sinto bem, olha, eu acho que tem tudo a ver. Então, pronto, pega na mão dessa pessoa e Isso. vai. Só não fica no lugar que Você você sinta tá. confiança, né, amiga? Que você se Exatamente. sinta à vontade, que você sinta confiança para você abrir sua vida, porque a gente também não deve abrir a nossa vida para qualquer pessoa de jeito Sim, nenhum, né? Nossa sim. vida, nossos sonhos, nossas mazelas, não. É para quem você confia, para quem você sabe que tem os mesmos princípios, que está ali alinhado de alguma forma com a sua vida, né? Então, aí você se sente à vontade, você vai se abrindo. E muitas vezes o que a gente precisa é só falar, né, amiga? Tem coisa que começa a ser resolvida só de você colocar para fora, só de você reconhecer e falar, olha, eu me sinto assim, acontece isso e tal, e eu estou observando, começando a observar, né? Eu estou me atentando para isso, um comportamento que eu achava que era normal, porque minha avó fazia, minha mãe fazia, minhas tias faziam, então eu achava que era assim Uhum. mesmo, que eu tinha que viver, só que eu estou percebendo que não. Né? Eu não preciso viver esse mesmo peso, eu não preciso acabar com uma divorciada ou acabar, sei lá, né? Como muitas vezes acontece, né? Essa repetição de padrão em famílias. Então, quando a pessoa percebe, começa a ter essa consciência de que ela não precisa viver isso, ela não precisa viver igual a família dela viveu, carregar os mesmos pesos, isso já é libertador, né? E aí ela vai Sim. para os pés do Senhor, busca uma ajuda também de alguém que tem os mesmos princípios que ela, né, amiga? E e todos os dias se rende, todos os dias. É uma rendição diária que a gente precisa fazer, né? Porque todos os dias Deus É vai ter algo verdade. para falar, novo, para trazer novo à nossa vida. E se a gente não consegue abrir mão do velho, a gente não consegue receber o novo do Pai, né? O trabalhar novo, né? Os novos dons que muitas vezes Ele quer trazer para as nossas vidas. E a gente precisa deixar o velho ir, a gente precisa abrir mão, a gente precisa renunciar por mais que, nossa, eu já estava tão acostumada, esse era o meu recurso, né? Muitas vezes, infelizmente, é um recurso, né? A gente vê como um recurso, porque a gente já está com aquele hábito ali há tantos anos, há tanto tempo, que a gente enxerga como um recurso, faz parte de nós, e na verdade não faz, né? Na verdade é uma raiz ruim que está trazendo peso, que está desgastando o seu relacionamento, porque você não consegue transbordar do seu melhor, porque você está muito vazia, você não está sendo suprida, né, pelo primeiro amor, então você sufoca a pessoa, você desgasta o seu relacionamento e você carrega isso, né, para várias áreas da sua vida, vivendo com peso, vivendo insegura, vivendo com falta de paz e a gente não foi criado para viver assim, né, Isso amiga? é isso aí. E tudo isso aí
essa má administração aí, vamos dizer assim, né, de todas essas, de todos esses sentimentos aí, de todas essas coisas, essa permissão da insegurança, que a insegurança se estabeleça nos nossos relacionamentos, na nossa vida, seja em qual área for, isso só atrai três coisas: ansiedade, não é? Tristeza e no final mesmo, depressão. Só é isso que atrai, né? Uma vida de insegurança são portas Um abertas, abismo vai né, para puxando o que outro, né? isso, são portas abertas, são brechas para que a ansiedade, para que a tristeza e para que até uma depressão se instale, não é verdade? A gente precisa ter capacidade de entender isso, porque assim, quando a gente está, né, naquela aflição, naquela insegurança de todos os dias, de não saber, sabe, deixando que o medo realmente tome posse, como a gente falou no comecinho aqui da live, quando o medo se apodera, quando o medo toca em nós, nós começamos a ter atitudes inseguras, não é? A insegurança ela é a expressão do medo que já se estabeleceu. Então, quando a gente começa a deixar que essas atitudes se repitam, nossa, eu estou sempre tendo pensamento inseguro, eu estou sempre tendo, sabe, esses comportamentos que demonstram ali a minha insegurança, a gente fica ansioso. Ansioso o tempo inteiro, sabe? Meu Deus do céu, eu não vou dar conta de fazer tal coisa realmente lá no meu trabalho, olha, eu sou incapaz mesmo. Aí aquilo ali vai te gerando aquele sentimento de insegurança. Não, eu tenho que olhar o celular dele, poder chegar, eu tenho que dar um jeito. Ai, meu Deus do céu, ai, isso e aquilo ali vai gerando insegurança, que vai gerando tristeza, que vai gerando ansiedade. Daqui a pouco você está no fundo do poço, no último degrau ali, sabe? Que é uma depressão. A gente precisa entender isso, fechar as portas para que esse processo não aconteça. Porque a insegurança traz isso. E aí eu estava pensando aqui, sabe, Brisa? Assim até para dar uma resumida no que tanto a gente já falou aqui, né? E aí, como é que a gente sai? Como é que eu saio dessa insegurança? A gente falou muito aqui a respeito de nós nos achegarmos a Deus, né? Nos achegarmos à voz daquele que verdadeiramente tem o interesse de nos tirar desse cenário de insegurança. E isso é o primeiro de tudo. É a primeira, é a pontinha de tudo, é isso. Mas é mediante a nossa ação, é mediante a nossa decisão, é mediante o nosso desconforto de dizer, cara, não tá bom, isso aqui não tá legal, esse comportamento que eu tô repetindo não tá bom. Então é mediante a nossa ação, não é, Senhor, tira toda essa insegurança do meu coração. E aí você fica parado aqui, esperando só a oportunidade para ter o mesmo comportamento inseguro, o mesmo pensamento inseguro que já está te acompanhando. Então não é assim, é mediante a nossa ação. Então, se é mediante a nossa ação, vamos ser bem práticos, vamos pensar aí sobre tirar a insegurança da nossa vida, né? Vamos pensar sobre o que fazer, como nos movimentar para retirar isso da nossa vida. Primeiro, a gente já falou aqui, mas vamos só pontuar. Primeiro, perceba qual é a origem da tua insegurança. Você está inseguro por quê? Por que que você está inseguro? Qual é a origem disso? Tá? E dentro desse pensamento, lembrar o seguinte: qual é a necessidade que eu tenho desse comportamento? Disso aqui que eu estou fazendo, qual é a necessidade que está por trás disso? Começa a pensar, respira 2, 3 vezes e com muita sinceridade pensa: poxa, porque eu tenho a necessidade de ser aceita. Eu tenho a necessidade de ser amada. Eu tenho a necessidade. Qual é a necessidade que você tem? Sabe? Então, primeiro de tudo, da onde é que está vindo essa insegurança? Por que que você está inseguro? E aí, até mais além, cara, o que que aconteceu comigo lá atrás que fez com que eu me sentisse segura agora? A gente até volta um pouco desse cenário que a gente acabou de falar. Se você não está conseguindo perceber, pega na mão de quem compactua com os teus princípios e pede para essa pessoa te ajudar a perceber. Tá? Porque chega de viver nessa insegurança, chega de viver com o peito pesado, sabe? Você acorda e dorme pesado, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, né? Inseguro, sem conseguir dar os passos que você precisa dar. Tem que dar um basta nisso, mas começa em nós. A primeira coisa, né? Primeira coisa é falar com Deus, sim, é falar com Deus, mas é mediante a nossa ação. Então, primeiro cenário, perceber de onde vem essa insegurança, né? Eu até anotei aqui, Brisa, para não esquecer de dividir aqui com as pessoas. Por exemplo, sobre essa questão de perceber de onde é que vem. Eu já compartilhei esse exemplo aqui uma vez, não sei se foi na live com você, acho que foi, Brisa, mas eu vou compartilhar novamente. Então, resumindo, bem resumidamente, porque a história é muito longa, é uma moça que ela vivia tendo relacionamentos
tóxicos, sabe? Ela saía de um relacionamento tóxico e entrava no outro. Ela saía de um e entrava no outro. Ela simplesmente estava repetindo os padrões e ela não conseguia, até que ela entrou num relacionamento super pesado, já estava durando muito tempo, eu não conseguia de jeito nenhum sair disso. Toda a família, todos os amigos ficavam, meu Deus, essa menina tão linda, tão inteligente, não sei o quê, como é que tá com um cara desse? Né? Não sei se a gente já, assim, já aconteceu com você, a gente tem essa percepção, nossa, como é que, meu Deus, como é que a fulana se submete a isso? Então a fala de todo mundo era sempre essa. Bom, e ela estava nesse relacionamento tóxico e o negócio estava feio pro lado dela, ela não conseguia sair, ela se submetia a tudo isso. Até que ela passou por um processo, uma terapia, um processo de coaching, onde ela conseguiu perceber, onde ela se submeteu, ela falou, primeiro ela disse, cara, eu não posso mais viver assim. Eu não posso mais viver com fulano desse jeito. Não posso, eu tô acabando, minha vida tá acabando. Então, ela primeiro tomou a decisão, ela se submeteu, pegou na mão de quem ia ajudá-la a sair desse lugar. E resumindo, pessoal, ela entendeu que lá atrás, quando ela era adolescente ainda, ela sofreu um acidente muito sério de carro, tá? Onde ela ficou em coma por vários meses. Ela ficou em coma por vários meses, tá? E quando ela acordou do coma, Brisa, quando ela abriu os olhos, ela estava sozinha. Ela estava sozinha quando ela abriu os olhos, que ela voltou do coma, ela estava sozinha naquela sala. E aquilo ali para ela foi aterrador, foi uma coisa terrível. E ela esperava, quando a gente foi a fundo para entender o que estava acontecendo, ela esperava que a mãe dela estivesse lá quando ela acordasse. Era o rostinho que ela gostaria de ter visto. Era o da mãe. E, obviamente, tem toda uma história que cerca isso daí, mas ela gostaria de ter visto o rosto da mãe e ela não viu. Então, ela desenvolveu um medo de estar sozinha absurdo. Absurdo. É tanto que ela não conseguia, ela se submetia a qualquer tipo de relacionamento para não estar sozinha. Olha só, Brisa. Entende? Olha como é importante a gente dar esse start e dizer, cara, eu não quero mais ver o que eu tô passando, mas eu não entendo por que eu tô fazendo isso. Então vai procurar. Vai mexer. Pode procurar porque você vai achar. Entender isso. Existe solução, existe uma forma mais leve de você viver, uma maneira, né, de vida abundante mesmo que o Pai tem para você. Você ter isso é importante. Ter essa certeza. Cortou o seu. Eu não tô conseguindo te ouvir, Brisa. Oi, agora melhorou? Agora eu tô te ouvindo. Agora voltou. Não ouvi o finalzinho que você falou. Não, para que a pessoa acredite, né, que existe uma vida abundante para ela, existe uma vida com leveza, uma vida de vitória mesmo. Isso não é, né? Não se satisfaça em viver dessa forma. Tenha essa decisão, né? Tome essa decisão interior de não viver mais assim. Porque isso não é normal, por mais que você esteja acostumada, não é normal, não é o melhor de Deus para sua vida. Eu separei aqui até alguns versículos, amiga, que é no Salmo 125:1, que fala: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. É isso que Deus tem para nós. Né? Quando a gente está firme nele, na nossa rocha, não é qualquer vento, não é qualquer situação que vem e nos abala, não. A gente está firme nele. Né? As nossas raízes estão profundas e firmes e sendo nutridas diariamente dele. E é isso que ele derrama sobre nós, né? Essa vida abundante dele. É verdade. É isso que ele tem para derramar sobre nós, né, Brisa? Mas é como a gente está falando, né, Brisa? Mediante a nossa ação. Né? Eu acho que outro ponto importante, né? Primeiro a gente falou aqui, né, sobre a importância da gente perceber a raiz, olhar, ver, cutucar lá onde é que está a raiz, porque assim como eu trouxe nesse exemplo aqui, tem coisas que estão para trás aí que precisam ser vistas, de repente elas explicam comportamentos de insegurança e de medo que você tem hoje. Então isso é muito importante. E eu acho que outro ponto muito importante é você trocar o medo pela prudência. Sabe? Você começar a ter estratégias prudentes, sabe? Para você eliminar a tua insegurança, eliminar esse processo de paralisia que muitas vezes você está vivendo. O que eu tô querendo dizer com isso? Tô querendo dizer o seguinte, que quando você tá com medo, muitas vezes a gente vira e diz assim: "Ah, mas o medo é bom porque o medo me protege", né?
o medo é bom ter medo porque eu fico protegida. O medo não te protege de nada. O medo te paralisa. Pronto, acabou-se. O medo não te protege. O que te protege é a prudência. A prudência, ela te protege, não é? Então, o que é a prudência? É você dar passos, mesmo no cenário ali de medo, que você já, ai meu Deus do céu, comecei aqui no novo, né, trabalho. Comecei no novo trabalho. Bom, eu acredito que a maioria das pessoas entra ali, poxa, né, dá um medinho, dá um negócio, mas espera aí. Deixa eu entender quais são as atitudes prudentes que eu posso ter para minimizar esse sentimento de medo, para minimizar esse sentimento de insegurança ou para banir esse sentimento de insegurança. Vamos pensar, eu tô aqui no novo trabalho, então eu vou fazer tal curso. Esse curso aqui vai me ajudar pra caramba para eu ser mais proficiente aqui. Eu vou me juntar com aquele cara ali, ele me recebeu super bem e eu vou ficar colado nele porque eu acho que ele vai ter muito para me acrescentar. Vou chamar ele para almoçar comigo 2 vezes na semana. Deixa eu ver mais quais são as atitudes prudentes que eu posso ter. Entende? Então você vai tendo ali estratégias prudentes para você sair do teu cenário de insegurança, né? E assim é em todas as áreas da nossa vida, sabe? Nos nossos relacionamentos, por exemplo, quais são as atitudes prudentes, né? As estratégias prudentes que eu posso ter para começar a minimizar isso daqui. Entende? Então, vamos falar no cenário aí do ciúme. Pega o telefone, tô sempre olhando ali, meu Deus do céu, deixa eu ver se tem mensagem de alguém e você não tá satisfeito com isso, você tá achando que isso tá pesado, isso não tá legal, não tá bom. Então, quais são as atitudes prudentes que você pode ter para começar a sair dessa situação? Primeiro de tudo, sei lá, vamos pensar, isso aqui não é uma regra, não. Eu tô só trazendo exemplo. Eu tô cansado, tô achando ruim, mas primeiro de tudo, vou fazer uma lista aqui. Eu vou orar, vou pedir para Deus acalmar meu coração. É uma atitude prudente, não é, Brisa? Não é uma atitude Uhum, prudente? Super prudente. com certeza. Segunda coisa, pois é, segunda coisa, vou procurar um curso, vou ler um livro, vou procurar um processo, uma terapia. É uma atitude prudente nesse cenário, não é? Né? Uhum, Outra atitude prudente, percebe que tal dia, tal momento é o momento que a gente fica bem, fica harmônico, vou ter uma conversa, nanana. Então, assim, comece a elencar estratégias prudentes para você sair do cenário do medo e da insegurança. Porque o medo, ele não te protege. O medo te paralisa. O que te protege é a prudência. E existe uma grande diferença nesse cenário, né, Brisa? Então, eu acho que é isso, exatamente. sabe? Né? Eu acho que isso é muito importante. É um Eu cenário que tava a gente está pensando trazendo. que se a gente for parar para pensar, amiga, por que que o medo, a nossa insegurança, por que que é tão forte, né? Às vezes a gente para e fala, não, é muito é tão forte que eu não consigo controlar, é mais forte que eu. Quando eu vejo, eu já tô ali, porque ele pode, a gente coloca tanta confiança nele, a gente acredita tanto naquilo ali que a gente está esperando, que a gente está pensando, que a gente já viveu, a gente acredita tanto naquilo que ele se torna um ídolo. Se torna um ídolo, pode muito bem se tornar um ídolo na nossa vida. Esse sentimento de insegurança, esse sentimento de medo, porque a nossa fé está nele, infelizmente. Se a gente for olhar, a gente coloca mais confiança nele do que no nosso Deus. E é por isso que ele nos domina. E tudo que a gente confia, tudo que a gente acredita, realmente domina a nossa vida. Né? Então, se a gente decide viver o que esse versículo falou aqui de Salmo 125:1, que é os que confiam verdadeiramente no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Onde a gente tem colocado a nossa confiança? Né? Aqui a gente tem entregado o nosso coração. Porque É isso dita verdade. tudo. Onde está a nossa fé? Quando a gente tem certeza que a nossa fé está numa rocha inabalável, que nunca vai nos frustrar, que nunca vai nos rejeitar, que nunca vai nos abalar, que nunca vai nos abandonar, quando a gente tem essa certeza realmente dentro de nós, a gente não vai mais esperar isso de outras pessoas, de outras fontes. Porque a gente sabe que isso vem só de uma fonte. E se a nossa fé está 100% nisso, se uma pessoa vier nos frustrar, a gente vai entender. Nós somos imperfeitos, ele é imperfeito, ele não é perfeito. Eu não precisava esperar a É perfeição dele e nem que ele me suprisse. Ele falhou como eu também falho. É aquilo que você comentou no começo também, né, amiga? A gente não fica esperando perfeição nem suprimento do outro. Porque a gente sabe que a perfeição só está num único amor, que é o amor de Deus.
E é Ele que nos aperfeiçoa. E é Ele que lança fora todo o medo das nossas vidas e toda insegurança. Né? É Então a gente está verdade. tão suprido, a nossa fé está tão firme nele, está tão alicerçada, que esses pensamentos não têm mais lugar. Eles passam a não ter mais lugar. Esses pensamentos de medo, esses sentimentos, essa angústia, quando eles vêm, você já coloca eles para correr, você já sabe que isso não vem de Deus. Você já começa a reconhecer, cara, não É foi para verdade. isso que eu fui criada. Eu não aceito esse sentimento, eu não aceito esse pensamento. Em nome de Jesus. E acabou. Você tem uma nova postura, você tem um novo posicionamento. Né? Você para de simplesmente aceitar e ser É passiva. verdade. Não, é assim mesmo, tem que ser assim mesmo, já estou acostumada, né? E aí tudo vai mudando de figura, né, amiga? Quando o verdadeiro amor domina a nossa vida, quando a nossa fé está 100% nele, tudo muda de figura, a nossa perspectiva muda para tudo, né? E a gente tem mais É forças para verdade. lutar contra essas situações que vão continuar vindo, infelizmente. Por quê? Porque a gente tem áreas vulneráveis, todo mundo tem. Áreas que são mais sensíveis, áreas que estão vulneráveis, você tem que sempre ficar vigiando mesmo, você vai ter que ficar sempre atento Sim, e sempre pronto para combater esse tipo de coisa, é para não mesmo. aceitar, né? É E verdade, aí a gente Brisa. consegue Isso viver mesmo. relacionamentos tranquilos, saudáveis, né? Sem ficar esperando perfeição, sem ficar esperando que ele te supra em tudo e também sem ficar aceitando qualquer coisa, né, amigo? Porque você conhece o seu valor, Sim, né? No amor de Deus, você conhece o seu valor, você sabe da sua preciosidade também. Não que você se sinta superior aos outros, mas você sabe do seu valor. Então você passa a não sim. aceitar alguém que não te valorize, né? Alguém que não te ame. Você não precisa se submeter a isso mais. Você muda de figura. É E acho que a verdade, gente já passou Brisa. aqui do nosso tempo, né, amiga? Passamos, mas é porque o papo estava muito bom e muito importante, né? Realmente muito É. bom. Mas a gente podia finalizar com uma oração, né, amiga? Selando tudo que o Senhor Vamos. entrou aqui nas nossas vidas. Você Isso pode orar por mesmo. nós? Posso sim. Vamos orar então? Orar para que o Senhor, né, nos consolide aí, consolide esses pensamentos na nossa mente e que tudo que foi falado aqui encontre solo fértil, né? Encontre solo fértil naquilo que faz sentido na vida de cada um que assistiu a live, na vida de cada pessoa que vai assistir essa live, que o que foi dito aqui encontre realmente o solo que precisa ser encontrado aí na sua mente, no seu coração, para trazer abundância naquilo que faz sentido na sua vida. Então vamos orar. Amém. Deus, em nome de Jesus, nós nos unimos aqui, Senhor, em oração nesta manhã, para declarar que nós dependemos do teu amor. Nós dependemos, Senhor Deus, do teu primeiro amor, Senhor, do amor que o Senhor tem por nós. Eu declaro aqui, Deus, que nós somos pessoas imperfeitas, mas queremos ser moldados, Pai, por ti. Nós queremos ser aperfeiçoados pelo teu amor, aperfeiçoados pela tua bondade, pela tua glória, Senhor. Deus trabalha nos nossos corações, Senhor Deus. Toda insegurança, Pai, que puder existir. Que o Senhor possa, Deus, retirar de nós, que o Senhor possa nos fazer ter estratégias sadias e fortes para que nós possamos ser os autores, Senhor Deus, autores da nossa vida, autores, Deus, do nosso sucesso e das nossas vitórias, Senhor. Nos inspira, Pai. Nos inspira para que nós possamos dar os passos até o lugar de honra que o Senhor tem para nós, Senhor. Nos inspira para isso, nos fortaleça, Senhor. Não permita que nós fiquemos paralisados, Pai, em nenhum sentimento de medo. E que todos aqueles, Pai, que aqui hoje estiveram e que estão experimentando, Deus, a sensação, Pai, do medo, a sensação, Deus, da insegurança, que todos eles, Senhor, todos que estiveram aqui assim, que possam estar, Deus, sentindo a presença do Teu Espírito Santo, que possam ainda hoje, Senhor Deus, ter uma estratégia vinda do alto para sair dessa situação, Pai. Em nome de Jesus eu te peço que quem entrou aqui se sentindo fraco, que saia forte, por intermédio do teu amor, por intermédio da tua salvação. Nós te louvamos, nós te escolhemos e pedimos que o Senhor esteja conosco em todos os dias das nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Amém. Deus. Glória a Que Deus. oração linda, poderosa. Obrigada, viu, minha amiga? Muito bom estar aqui mais um dia com você, né? Muito bom Nos também. inspirando, inspirando pessoas,
Glória a Deus pela sua vida, viu, amiga? Glória a Deus pela sua vida também. Um beijo para todo mundo que entrou, todo mundo que vai assistir depois. Compartilha com alguém que você sabe que vai ser abençoado com essa palavra. E quinta-feira que vem a gente está lá no perfil da Carol com mais um tema interessante para as nossas vidas, né, amiga? É verdade, é isso mesmo. Um Um beijo, beijo, Deus gente. Até abençoe semana que vocês. vem. Fiquem com Deus. Até, um beijão.